Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Val Cristina, especialista em mentes agitadas e sem foco também, e convido vocês para hoje nós estudarmos mais, é uma aula, na verdade, sobre mindfulness e como que mindfulness pode nos auxiliar na saúde mental. Então, sejam bem-vindos e mindfulness é um excelente aliado, eu digo assim, né? Pelo menos funciona muito para mim e para várias pessoas no mundo. Muitas vezes a gente se questiona e é algo da mente que mindfulness, que meditar pode ser algo, para que eu estou fazendo isso, né? Alguns questionamentos. E é só a gente lembrar que a meditação ela é realizada no mundo todo. E bom, por que que ela é realizada no mundo todo? Porque realmente ela produz grandes diferenças, né? Faz uma grande diferença na vida da gente, né? E aí a gente vai explorar a definição de mindfulness, também qual que é a aplicação na saúde mental, como é que a gente pode utilizar de uma forma preventiva também no nosso cotidiano de vida. E aí eu vou colocar aqui um slide que eu criei bem legal. Bom, como mindfulness ajuda na saúde mental. É muito importante, primeiramente, a gente saber o que que é mindfulness e relembrar sempre, né, a conceituação para que a gente possa utilizar da melhor forma e compreender como que a gente pode utilizar, né? Então, mindfulness é uma prática de estarmos plenamente presentes no momento atual, nesse momento que a gente está junto aqui. E tendo uma atitude de aceitação e não julgamento. Então, é quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com curiosidade, em vez de nós sermos levados por eles, que é o que geralmente acontece, né? Então, essa prática de mindfulness, as práticas, nos auxiliam muito para desenvolver uma maior consciência sobre nós mesmos, eu me aperceber como um agente no mundo e também o mundo ao nosso redor. O que acontece aqui fora? O que acontece aqui fora? O que acontece, né, aqui dentro? É muito importante a gente saber disso. E quando a gente fala de saúde mental, a saúde mental, o intuito, quando nós falamos de mindfulness e saúde mental, é realmente, quando a gente traz essa integração, é para promover um bem-estar psicológico. E para que também a gente possa conseguir responder melhor diante das dificuldades das nossas vidas. E quando a gente fala de saúde mental, a saúde mental ela é definida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como um estado de bem-estar. É um estado em que eu me sinto bem e o indivíduo é consciente das suas habilidades, eu tenho consciência das minhas habilidades, consigo lidar melhor com as tensões, novamente, ó, das tensões normais da vida, consigo trabalhar de uma forma produtiva, também contribuo para a comunidade, também estou presente na comunidade. Bom, e falando aí em outras palavras, a saúde mental, ela não é só você não ter doença, mas é um estado de bem-estar completo. E quando a gente fala aí de saúde mental no Brasil, a saúde mental, ela é uma parte essencial do bem-estar geral. Infelizmente, nós enfrentamos grandes desafios em todo o mundo, incluindo, claro, o Brasil. E aí a gente está falando do Brasil. E de acordo novamente com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em 4 pessoas vai enfrentar algum problema de saúde mental ao longo da vida. E infelizmente, as pesquisas mostram que a saúde mental no Brasil enfrenta grandes desafios. Então, segundo essa pesquisa que eu coloquei aí, né, VSM, que é a Vigilância de Saúde Mental, essa pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde e constatou que 23,9% da população brasileira apresenta algum tipo de transtorno mental. Bom, e é claro, né, gente, sabemos que quem ganha aí no topo
é a ansiedade. É a mais prevalente. Gente, vocês sabiam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Pois é. Bom, e além disso, além do que nós falamos agora, existe também um outro estudo que é da USP. Quando estava acontecendo, né, enfim, em tempos de pandemia, então revelou que 46% dos brasileiros eles relataram sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia. Então essas estatísticas, vocês podem observar que elas evidenciam muito a urgência que nós temos de abordagens para que promova a saúde mental na nossa sociedade. E aí, quando nós falamos a respeito do futuro, qual que seria aí um cenário futuro da saúde mental? Então, o futuro da saúde mental, que seja otimista, na verdade é se nós passarmos a adotar uma abordagem proativa. E quando eu falo isso, pessoal, é interessante, é claro que a gente está falando aqui, né, o governo, enfim, tomar essas ações, mas é claro que a gente também pode. Nós também podemos ser proativos. E cada vez mais a sociedade está começando a reconhecer a importância da saúde mental, semelhante à saúde física. Isso é bacana, né? Então, isso é encorajador, porque a conscientização é o primeiro passo para a realização de mudanças. Quando a gente fala disso, tem alguns exemplos que são iniciativas da educação sobre a saúde mental nas escolas, nos locais de trabalho. Então, cada vez vocês podem notar que está sendo mais comum. Então, está tendo essa integração dos serviços de saúde mental no sistema de saúde pública e é um passo para a gente garantir que todo mundo tenha aí um melhor acesso, né, à saúde. Bom, e essa é uma parte bem interessante, que é o papel que a neurociência, o papel da neurociência e qual que é a relação com mindfulness, como assim, né? Então, a neurociência, ela tem demonstrado como as práticas de mindfulness podem afetar a estrutura e a função do cérebro. Existem alguns estudos que indicam que a prática regular de mindfulness, e novamente, né, de acordo com o nosso treinamento, relembrar vocês que é muito importante praticarmos com regularidade. Então, praticar com regularidade pode aumentar a densidade da matéria cinza em algumas áreas relacionadas à memória, autocontrole, à empatia. E existem algumas pesquisas de neuroimagem que mostrou que a prática de mindfulness pode reduzir a atividade da amígdala temporal, que é a amígdala aqui não. E essa redução na atividade da amígdala, que é uma área do cérebro que é associada à resposta ao estresse, ou seja, ela fica dessensibilizada. Então, nós passamos a reagir menos. Então, essa conexão entre mindfulness e neurociência nos ajuda a entender que quando nós cultivamos a atenção plena, nós podemos modificar a nossa resposta emocional. Isso nos torna mais resilientes frente ao estresse e também à ansiedade. E tem algumas áreas que elas são afetadas. Então, a neurociência, ela oferece essa compreensão profunda de como que essa prática realmente influencia o nosso cérebro. E aí nós vamos explorar um pouquinho mais essas áreas do cérebro que são ativadas quando a gente realiza a prática de mindfulness. E como que isso nos auxilia a melhorar a nossa saúde mental. Além de discutir alguns processos químicos também, a gente vai falar a respeito disso. Discutir a respeito desses processos químicos que são tão importantes. Primeiramente, uma parte muito importante é o córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da nossa testa, ok? Isso aqui é o nosso gerente. Essa área, ela está associada a um controle executivo, tomada de decisão, regulação emocional. Então, quando nós realizamos as práticas de mindfulness, essa região vai aumentando a atividade nessa região. Então, nós melhoramos a nossa capacidade de lidar com os estressores,
controlar os nossos impulsos, ok? Só um momentinho. Uma outra área também muito importante, que é vastamente estudada em mindfulness, é a amígdala. A amígdala é como se fosse, lá no meiozinho do cérebro, uma azeitoninha, sabe? Então a amígdala é conhecida, muito conhecida, por seu papel na resposta ao medo e ao estresse. A amígdala ela pode ser hiperativa. Hiperativa é como se ela fosse sensibilizada, chamada, entende? E aí, quando acontece de nós ficarmos muito ansiosos, estressados, então ela é ativada. A prática de mindfulness ajuda a reduzir a atividade da amígdala. E aí isso nos dá uma janela de tempo para que nós possamos ter uma melhor resposta emocional frente a situações desafiadoras. Muito importante, não é não? A amígdala temporal, enfim. Outro aspecto interessante é no símbolo anterior. Esse centro ele é importante para a regulação emocional. A gente fala aí da inteligência emocional e também para tomar as nossas decisões. Então, já é constatado que aumentos na atividade do símbolo anterior estão associados a uma maior consciência emocional. E aí você tem uma capacidade de processar as emoções de uma forma mais eficaz, entendem? É uma capacidade que nós temos de tomar a consciência das nossas emoções. O que está acontecendo? Isso pode acontecer, você pode trazer isso mais, ficar mais fácil para você compreender, quem aí já fez o curso de Mindfulness, quando nós realizamos a pausa, naquele momento que nós observamos o nosso corpo, as nossas emoções, nós estamos treinando nos auto-observar. Quando nós fazemos isso, nos conectamos, nos observamos como que tá as nossas emoções, então você se conecta com, opa, certo, então eu tô passando, eu tô com raiva, e aí isso te dá um espaço de tempo para você processar essas informações, entende? Por isso que é muito importante realizar essas práticas constantemente. Então, diariamente, tá? Dizendo constantemente seria o diariamente mesmo. Um outro local muito importante é o hipocampo, eu nem coloquei aí, que ele é relacionado à memória, aprendizado. Quando nós realizamos as práticas, então como eu falei lá no início, está associado ao aumento da densidade da massa, da matéria cinzenta no hipocampo. Isso faz você melhorar a sua memória e a capacidade de aprendizado. Ok? Processos químicos, que é bem interessante. Os processos químicos, vocês vão observar aí que a prática de mindfulness também está relacionada a essas mudanças, né, nos processos químicos no nosso cérebro, que a gente pode falar muito a respeito de como que nós podemos nos autorregular emocionalmente, compreendendo o que que cada químicazinha, né, o que que nós podemos, quando nós temos a nossa consciência maior a respeito do que nós estamos sentindo, o que que nós podemos ativamente cessar alguma liberação de algum hormônio ou cultivar também. Conforme as práticas, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, quando nós falamos da serotonina, serotonina é o hormônio da felicidade. Então, os níveis adequados da serotonina estão ligados a bem-estar, a regulação do seu humor. Quando você tá para falar alguma coisa, sabe, essa janela de tempo de respira e volta. Então, mindfulness pode te ajudar a aumentar a produção da serotonina. Isso vai reduzir os sintomas depressivos. Bem importante também, dopamina. Então, esse neurotransmissor, ele está envolvido com sentimentos de prazer. Prazer, recompensa. Então, a prática regular de mindfulness pode aumentar a liberação da dopamina. Isso melhora nosso humor e também a vontade de correr atrás.
né? A dopamina faz isso. O cortisol é o hormônio, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Quando nós estamos estressados, né? A gente já começa, não é? Parece que vai rolar uma luta. Ficamos todos, né, totalmente travados e nesse momento é liberado o hormônio do estresse. Então a prática, ela está associada à redução desses níveis de liberação. Quando nós realizamos as práticas de mindfulness, quando você começa a notar que está tendo uma alteração no seu corpo, você fala, ok, então eu estou com raiva. E aí já está liberando ali, o hormônio já está ficando mais travado. Então, você toma consciência daquilo e você pode fazer alguma coisa para você cessar essa liberação. Fica liberando, ok? Isso que é importante da gente saber como que a gente pode, né, melhor utilizar, assim, que eu, estou liberando cortisol, nossa, isso aqui tá tô começando a sentir o meu corpo pesado, né? Então, o que que eu posso fazer? Será que eu posso voltar para minha respiração, dar uma acalmada, cessar essa liberação, né, de cortisol, lidar com isso. Bom, esses processos químicos, como é que ele nos auxilia? Ele nos auxilia, tá aí, redução de estresse, regulação emocional e aumento da nossa conexão social. Na redução do estresse, como eu disse para vocês, com a diminuição da atividade da amígdala, a gente falou anteriormente, e da redução, como eu falei agora, do cortisol, a resposta do estresse ela é mitigada. E aí, como eu disse, com a respiração, nós podemos proporcionar um estado mental mais calmo, equilibrado. Quando a gente fala na melhora da redução emocional, da nossa regulação, quando nós ativamos o córtex pré-frontal e o símbolo anterior, facilita a regulação emocional das nossas emoções, permitindo que a gente possa enfrentar os desafios de uma forma mais construtiva. O aumento também da conexão social. Quando nós realizamos as práticas, principalmente quando nós realizamos práticas da compaixão, nós promovemos melhores relacionamentos interpessoais e um maior senso também de pertencimento. A gente começa a compreender melhor tudo isso aqui, como isso acontece através das práticas, ok, pessoal? Quando nós realizamos um curso de 8 semanas, a gente vai compreender isso aqui certinho. Principalmente essa última aqui, quando a gente fala de compaixão. Então, existem módulos para a gente compreender como isso funciona na prática. Então, é interessante, né, a neurociência. A neurociência, ela mostra que a prática de mindfulness não apenas afeta as nossas emoções e os nossos comportamentos, mas também promove grandes mudanças no nosso cérebro. E interessante, essas alterações, elas podem ser fundamentais para melhorar a nossa saúde mental. Também nos auxilia a lidar melhor com o estresse, regular a emoção, ou seja, viver de uma forma mais plena, mais qualidade. Então é muito importante a gente incorporar mindfulness na nossa rotina. Pode ser um passo a passo bem poderoso que pode nos levar a maior bem-estar. Opa, aqui. Bom, como é que a gente faz em relação à prevenção? Como que a gente pode utilizar mindfulness de uma forma que nós possamos prevenir doenças? Então, mindfulness não é apenas uma ferramenta para a gente lidar no momento que o bicho está pegando, mas também é uma prática que ela é preventiva. E se você faz, você não precisa estar já no já rolando, né, uma doença ou saúde mental, tá com ansiedade demais. Você pode fazer de uma forma para você prevenir. Às vezes é interessante quando nós compreendemos todo o processo de mindfulness com o curso mesmo, você vai começar a notar quando a sua ansiedade está aumentando. E aí você o quê? Faz alguma prática para reduzir. Então, é uma forma de você prevenir muitas vezes o ataque de pânico, enfim, ok? E a prevenção, ela é fundamental, né, para a promoção da nossa saúde mental. Então, em vez de esperar que os problemas eles surjam, né, que tem um agravamento, é crucial para a gente implementar as estratégias para que possa nos ajudar a prevenir o surgimento de transtornos.
algo bacana para a gente fazer, como eu coloquei aí, é a meditação diária. A meditação diária você pode dedicar aí 5, 10 minutos para você simplesmente sentar em silêncio, focar na sua respiração. Quando você foca nos ciclos da respiração, você pode focar nas sensações que a respiração te causa, como a entrada de ar, você pode sentir a passagem do ar. Então, você traz a sua atenção e foca, ok? Nessas sensações. Quando você faz isso por alguns ciclos, vai te ajudar a acalmar a sua mente, trazer mais clareza também. Uma outra forma bem bacana é o que a gente chama de mindfulness eating, que é a mindfulness na alimentação. Quando você comer, você pode prestar atenção em cada garfada, no alimento, saborear a textura dos alimentos e também, né, gente, evitar nesse momento as distrações como a TV e o celular. Concordam que se eu tô lá e eu tô assistindo uma televisão, eu tô assim, tô comendo e nem tô vendo, tô sentindo nada? Pois é. Então isso é bom pra gente pensar. Outra forma bem bacana é caminhada consciente. Durante a caminhada, quando você está caminhando, de repente você vai para o seu trabalho, ou você tira aí um momento que você vai realmente caminhar, seja no parque, enfim. Aí você pode prestar atenção enquanto você caminha, enfim, contato dos pés, isso ajuda a conectar a sua mente com o seu corpo. E o que eu falei mais cedo, fazer as pausas. As pausas são muito importantes. O momento da pausa, então assim, durante o dia você pode ficar fazendo pequenas pausas para você respirar profundamente, se reconectar com você. E isso pode ser feito realmente assim de 2 horas, para você notar que você está ali, né? Que você pode retornar, você pode ter a presença, enfim. Ok? Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Quero ver se vocês têm algum tipo de dúvida em relação a esse conteúdo. E, e aí, se vocês quiserem, né, o e-book, é só vocês me pedirem que eu envio para vocês. Esse e-book ficou bem bacana, que é bom que é uma forma de vocês observarem no cotidiano de vida, enfim. E fica mais fácil para a gente relembrar alguns pontos, ok? Tudo certo, então? Então a gente já pode finalizar aqui e, claro, convido vocês aí para realizar o curso de Mindfulness. Você começa, vai aprender umas 13 práticas e vai ficar mais fácil para vocês saberem como que vocês utilizam as práticas no cotidiano de vida, para que serve uma, outra, enfim, fica tudo mais fácil, ok? E a gente vai ter uma turma aí lançando nessa semana. Então é isso, qualquer dúvida me chamem aí. Um grande abraço.